Novembro terminou, Manuela perdeu e agora é dezembro. E dezembro, então é Natal. Chegou a época mais linda do ano e junto com essa época a gente vai tratar da derrota de Manuela Dávila nas eleições contra o Melo. Os motivos óbvios a gente já sabe, a questão da rejeição, a questão do comunismo, enfim. Mas tem muito mais além que a gente precisa sentar e analisar. Enquanto alguns setores da esquerda comemoram e romantizam essa derrota como um passo à frente, eu acho que não. E a gente vai tratar disso nesse vídeo e tentar entender os motivos, então, por que é que a esquerda mais uma vez fracassa numa eleição em Porto Alegre. Aqui, agora, bora? Opa, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Prefeito Progressista. Eu sou o César Vastucci e a gente vai falar nesse vídeo, a gente vai fechar a repercussão das eleições 2020 aqui em Porto Alegre. Eleições essas que marcaram o crescimento de algumas forças políticas em detrimento a outras que começaram a entrar em decadência. Mas antes de tudo, vamos a alguns recados. Estamos no Natal, dezembro, a época mais linda do ano, pelo menos para mim, espero que para você também seja. E a gente também está finalizando 2020, entrando em 2021 com a esperança de que, ao colocar o pezinho em 2021, a gente consiga já começar a ser vacinados contra o Covid. Aliás, o governo federal está sinalizando que quer vacinar apenas o grupo de risco. Se isso acontecer, o vírus vai continuar circulando entre as camadas mais jovens da população e ainda vamos ter mortes. A gente não pode deixar isso acontecer. A esquerda no Congresso está trabalhando para que todos tenham acesso à vacina através do Ministério da Saúde. Esse tipo de ação mostra, mais uma vez, que o governo federal tem desprezo para com a vida e a saúde de sua população. Lembre bem disso lá em 2022, quando teremos eleições para a presidência da República. Pense sobre isso na hora de votar, porque sim, todos nós precisamos ter acesso à vacina contra o Covid e então cessar de vez com as mortes e os casos na nossa população brasileira. Como você já sabe, Manuela Dávila foi derrotada por Sebastião Melo no último domingo nas eleições de Porto Alegre e Melo então se tornou a partir de 2021 o prefeito da nossa cidade. O Melo, ele já tinha sido vice-prefeito em 2013, foi vice do Fortunati, e o governo dele foi tão ruim, mas tão ruim, que em 2016 Marquesan pisoteou sobre ele no segundo turno. Pois é, de tão ruim que o governo foi, o porto-alegrense acabou decidindo dar uma nova chance para ele, porque de acordo com o nosso eleitor, Manuela Dávila iria liberar que a gente comesse cachorro e usasse drogas. Então o eleitor porto-alegrense falou assim, bom, eu prefiro então eleger o prefeito do tudo errado, mas pelo menos não é comunista. Melo não é um político ruim, muito pelo contrário. O problema é que ele se abraçou com o bolsonarismo. E todo mundo que se abraça com esse tipo de política, para mim, já parte do fracasso desde sua própria natureza. O motivo principal pelo qual Manuela Dávila não conseguiu se viabilizar como prefeita aqui em Porto Alegre é porque ela não conseguiu trazer para o cenário da eleição o conhecimento a respeito de por que ela faz parte de um partido que se diz comunista, entre aspas, né? Infelizmente, ela não conseguiu combater essas fake news que volta e meia apareciam contra ela. E mais do que isso, a campanha dela já é curta por causa da pandemia e ela fez uma campanha fraca, sem muito engajamento, né? Sem aquelas coisas que a gente está acostumado a ver em campanhas eleitorais locais e que encantam o nosso eleitor, como a questão do jingle, a questão, né, da comunicação da campanha. Enfim, o que acontece? O porto-alegrense ele já não gosta muito da Manuela pela sua trajetória política e também pelo seu histórico de militância. E acabou que o porto-alegrense não recebeu motivos pelos quais fizessem acreditar que ela estava preparada, embora para mim estivesse. De qualquer forma, o porto-alegrense então decidiu votar no que ele já conhece com medo daquilo que ele não conhecia, que era no caso Manuela Dávila. Para falar a verdade, a derrota da Manuela já era bastante provável para quem entende um pouco de política e conhece a função das pesquisas.
Logo que começou a pré-campanha, apesar de Manuela Dávila pontear, ela tinha 40% de rejeição. O que é que a rejeição significa? É a capacidade que a pessoa tem de crescer num cenário, daqui a pouco, de segundo turno. Com 40% de rejeição, tu fica muito limitado a conseguir votos. São 40% de pessoas dizendo que jamais votariam em ti. Muito complicado, né? E essa liderança que ela teve no começo das eleições foi muito mais em função da fragmentação da direita. Enquanto Mello, Marquesan e Fortunati competiam, eles dividiam o seu voto. Quando Fortunati saiu da disputa, ficou muito claro que a única maneira viável da direita chegar no segundo turno e vencer era através de Sebastião Mello, já que Marquesan fez um governo também muito rejeitado pela população. Manuela foi muito competente quando ela conseguiu a união da esquerda, coisa que ninguém conseguiu fazer até hoje aqui em Porto Alegre, pelo menos nas últimas eleições. Ela conseguiu unir os partidos que já faziam parte da coligação dela, que era o PT, o PCdoB e também o PCB, e também se uniu ao PSOL e ao PDT. E isso foi um ganho dela. Só que com 10 dias de segundo turno era muito complicado, ainda mais com o contexto da pandemia, tu conseguir ir na rua e reverter os votos de outros candidatos que não votaram na coligação da esquerda. Então, esse binômio, que é o pouco tempo e uma campanha que eu achei muito fraca, fatalmente decretaram a derrota de Manuela Dávila, ainda que ela tenha tido um excelente desempenho nos debates e que parecia de verdade preparada para ser a prefeita para 2021. Essa derrota da esquerda aqui em Porto Alegre, a quinta consecutiva e a terceira com Manuela Dávila, é mais uma prova de que nós precisamos renovar os nossos quadros políticos e também ter projetos mais consistentes. Campanhas rasas como a da Manuela, e desculpem falar, mas do meu ponto de vista, como publicitário formado, essas campanhas elas não vão ganhar nunca, não importa quando e nem onde, não vão vencer eleições. Campanha bem feita foi a de Guilherme Boulos. Ok, mas Boulos não ganhou a eleição. Mas o Boulos era um candidato muito pouco cotado para ser prefeito de São Paulo. Era muito difícil um partido como o PSOL governar São Paulo. E ainda assim ele conseguiu 40% de votos através de sua campanha autodeclarada o Gabinete do Amor. Esse é o tipo de engajamento e campanha que nós temos que fazer nas eleições municipais. Não uma campanha baseada na pessoa em si ou em propostas. As pessoas ainda deixam se levar pela campanha, pelo que ela está dizendo e o nível de engajamento muito mais do que as propostas em si. Outro aspecto importante é o papel de militar. A esquerda produz excelentes militantes, porém a tendência é que o combate em si enfraqueça a imagem de candidatos, desgaste a imagem de candidatos que almejem voos maiores. Militar é muito preciso, mas tem que ter um cuidado. Porque se tudo que tu tem a oferecer é somente a militância, provavelmente tu não vai conseguir votos suficientes para ganhar uma eleição majoritária. Um exemplo disso é a crítica que foi feita na imprensa e até por familiares do negro assassinado no Carrefour, o João Alberto. A morte de um irmão negro por motivo torpe, ela denuncia claramente um racismo estrutural que tem no nosso país. E a gente tem que lutar contra isso. Só que a exploração disso em cenários, em casos eleitorais, segmenta demais o público, provoca uma guerra de classes que nem sempre é útil. E aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo o oposto da conscientização de um problema. Acaba acontecendo o medo. Eu tenho visto muitas manifestações de esperança de setores da esquerda a respeito das próximas eleições. Porém, eu não concordo com isso. Para mim, o cenário é bem pessimista. O que eu estou vendo? Eu estou vendo falta de projetos políticos, continuo vendo falta de mudança, falta de renovação nos quadros da esquerda, muita militância, porém pouca iniciativa prática de como se vai resolver os problemas, seja da cidade, do estado ou até mesmo do país. Eu não quero que me entenda errado, eu considero muito importante o papel da militância e a marcação de posição do que a esquerda pensa a respeito dos problemas do país. Mas, volto a dizer, só ganha voto na urna
quem denuncia os problemas, mas também quem constrói projeto para resolvê-los. Só ganha voto quem se organiza, quem produz um projeto político de qualidade, quem ouve todos os lados. Se a esquerda não começar agora a pensar nisso, em 2022, corre o risco de ficar fora do protagonismo político das eleições lá em 2022. Aqui nesse canal, todo mundo é livre para concordar, não concordar, expressar o seu ponto de vista, sua opinião, porque nós estamos fazendo história. Hoje é 2020, mas daqui a 4 anos, em 2024, a gente pode finalmente construir um projeto político que traga a mudança em Porto Alegre e que seja uma semente para, quem sabe, chegarmos ao Brasil inteiro. Então, se você gostou do vídeo ou concorda com esse ponto de vista, curte, comenta e compartilha para os teus amigos para que então a gente possa construir esse entendimento juntos. Você sabe, conte sempre comigo, o teu prefeito progressista.